Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Programa Doc.com que continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Nós iniciamos na semana passada com o candidato Júlio Killer e, por ordem de sorteio, hoje eu converso com o candidato do PPL à Prefeitura de Ponta Grossa, o Leandro Soares. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui nos estúdios da TV Educativa. Essa TV que muito tem proveito dentro da comunidade, pois é um canal aberto onde toda a comunidade, entidade, poder público pode ter esse diálogo através da telinha. Tá certo. Nós iniciamos essa conversa, Leandro, perguntando para você qual que é o seu histórico, né? Sua formação, o seu histórico também dentro da política de Ponta Grossa, que o levou aí a decidir disputar a prefeitura. Perfeito. Eu já venho de uma atividade comunitária, né? Há alguns anos já participo da Federação Brasileira de Direitos Humanos, onde sou coordenador do Estado do Paraná. Já atuamos em diversos setores, eu sou vice-presidente do Conselho de Saúde, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, presidente da Associação de Moradores. Hoje eu sou acadêmico do curso de Direito do último ano, do SESCAG, acadêmico também da Faculdade de Ponta Grossa, faltando aí apenas 2 matérias para concluir o curso, do curso de Publicidade e Propaganda. Então, me originou, eu tive origem no movimento social, nas atividades comunitárias, nos clubes de serviço onde eu faço parte. E o que me indignou foi a política como está, essa política de conchavos, de aproveitamento, onde a gente tem decisões que não tem uma consulta pública. E 2015, conheci já no ano 2015, 2014 o Partido Pátria Livre. Em 2015 já me filiei, foi meu primeiro partido, nunca tive intenção de ser filiado a um partido, sempre minha atividade foi comunitária e até minhas atividades foram oriundas da comunidade, nada pensando em ser um gestor ou alguma coisa desse sentido, sempre pautado na comunidade. Em 2016, assumi a presidência do partido municipal, já sendo membro do diretório estadual e do diretório nacional. Então hoje estruturamos o partido, mais de 130 filiados. Temos um quadro onde eu sou prefeito, a minha vice Adriane Lopes, temos 11 candidatos a vereador, o Claito Medina, a Thalita, o pastor Vanderli, temos um grupo composto de lideranças comunitárias, tem o João Merce, então são pessoas que são da comunidade, tem o Paulo, o Vladimir, que são ACS, então são 11 candidatos, agora vai entrar mais uma numa vaga remanescente. Então, a partir de ontem já foi protocolado, a partir de hoje ela já inicia conosco. Então, para vocês verem que o Partido Pátria Livre, ele é uma liberdade de expressão, é uma liberdade da participação popular. Temos 54 propostas. Muito pergunta assim, mas por que você saiu com o Partido Chapa Pura? Partido Pátria Livre Chapa Pura? Porque nós entendemos que a coligação vira um conchavo, um balcão de negócio. Eu não conheço quem vão ser meus secretários, Eduardo. Hoje, temos a administração onde o prefeito ele ganha a prefeitura, depois ele vai tentar encontrar os secretários, daí tem o partido A, partido B, C e assim por diante. Não, os meus secretários vão ser servidores da administração pública, inicia-se pelos servidores quando, por questão pessoal ou até mesmo de capacidade técnica, eles não possam assumir o secretariado, a gente vai abrir por consulta pública. Então eu não conheço quem vão ser os meus secretários. Eu vejo algumas entrevistas, até outros candidatos comentando que o secretário dele vai ser esse ou vai ser aquele. Não, todos os meus secretários vão ser oriundos da administração pública. Quando, por questões pessoais ou por capacidade técnica, eles não possam ser secretários, vamos abrir consulta pública e pode ser que um presidente da associação de moradores, uma entidade comunitária, possa indicar, sim, um secretário para nos acompanhar. Então, em um possível governo seu, os secretários seriam escolhidos de dentro da prefeitura de quem já trabalha. Perfeito, que a gente entende que cria uma descontinuidade do serviço. Então, por exemplo, temos o Eduardo aqui, o Eduardo é referência na TV Educativa, é servidor. Vou pegar você, por exemplo, né? Então, temos servidor aqui e os moradores já criaram uma rotina de conversar com aquele servidor, de ter aquele gestor, e aquele gestor às vezes tem um bom trabalho
trabalho, ele exerce um trabalho eficaz na administração pública. Ele é pautado no norte da transparência, no norte do empreendedorismo, da competência. E se nós tirarmos aquele servidor que hoje faz um excelente trabalho e deixar ele em outro cargo ou desvio de função, isso não vai acontecer no nosso plano de governo, na nossa gestão de governo. Se o servidor está lá e ele tem competência, tem capacidade técnica e quer ser secretário, porque tem a pessoa querer, né, primeiramente, a gente pode indicar ele sim. E lembrando que os secretários da minha administração pública, além de ser oriundos do serviço público, vão ser indicados pelos servidores públicos daquele setor, da área de saúde, planejamento, serviço de obras. Todas as nossas secretarias vão ter indicação dos servidores públicos. Leandro, você está numa disputa junto com outros 4 candidatos, Perfeito. né? 5 candidatos, o atual prefeito, um deputado federal, né? Um vereador, também um professor da universidade, mas você. Então, tirando o Sérgio Gadini, que é do PSOL, os demais já passaram pelo crivo das urnas, né? Já tem uma votação. Como fazer uma campanha para tentar superar aí essas figuras mais conhecidas da política, né? Que já se colocaram como candidatos? Certo. Eduardo, essa é uma grande pergunta sua. Por quê? Porque muitos perguntam na questão de recurso. Por exemplo, eles foram eleitos em um momento onde que empresas privadas podiam subsidiar campanhas. Agora nós estamos numa campanha popular onde eles se equiparam a nós. É claro, com uma infraestrutura, um outro desempenho de recurso financeiro muito maior do que nós, que somos do movimento social, de movimentos de comunidade. Mas eles agora vão ter que procurar em pessoas físicas para conseguir essa doação de campanha. E se for constatado alguma irregularidade, isso não sou eu quem estou falando, é o Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, vai ser sim auditado as contas e se encontrar alguma irregularidade, ele vai ter perda de mandato, se caso for eleito, e se não for eleito vai ficar inelegível por mais 8 anos. Então a gente entende que algumas leis vieram para beneficiar todos os partidos, outras para beneficiar alguns partidos de poder econômico maior, mas lembrando em consideração que eles foram eleitos no momento anterior, aonde poderia haver doação de empresas privadas, empresas essas que são sonegadoras de impostos, empresas essas que estão em esquema de lava-jato. Então a gente tem que avaliar muito bem qual momento histórico eles foram eleitos. Nossa participação é comunitária e popular, de clubes de serviço, de movimento social, da própria comunidade, porque eu sou usuário do transporte público, até quando estava vindo nos estúdios da TV Educativa, estava conversando com o guarda municipal, e ele falou assim, não, agora você sabe que tem que ir pela escada. Eu falei, sei, essa dificuldade que nós encontramos no setor público, a deficiência do acesso, como é que um cadeirante vai vir aqui no PROCON, ou até mesmo numa entrevista da TV Educativa, ou fazer um requerimento na Prolar? Ele não tem acessibilidade. Primeiramente, não tem piso tátil, você vai passar a mão no corrimão, o corrimão muitas das vezes é solto. Então nós temos que ter uma infraestrutura básica que atenda às necessidades. Eu não tenho como vir aqui agir de demagogia, Eduardo, e falar, ó Eduardo, eu vou criar 1000 postos de saúde, vamos estruturar isso e aquilo, sendo que as condições básicas de acesso ao serviço não estão sendo cumpridas. Então, o que é o meu governo? Meu governo vai ser um encaixe perfeito entre poder público e a comunidade, onde é que vai ter aquele elo de junção, elo de ligação, que possa unir e produzir Ponta Grossa a um patamar muito maior do que hoje ele se encontra. Onde nós temos, hoje estava lá na Secretaria Municipal de Obras e Serviço, a gente conversando com os servidores, também tivemos uma entrevista lá na frente, a gente comentou sobre a questão de pavimentação. Hoje nós temos várias situações. Então tem o contribuinte que ele pagou o imposto, pagou o tributo que era necessário, também algo a mais para ter o asfalto na casa dele, e hoje ele não tem. Então, tem aquele que pagou, tem o asfalto, mas um asfalto de péssima qualidade, cheio de buraco, e tem aquele que pagou, tem o asfalto e não tem sinalização. Então a gente tem que entender aonde que estão as deficiências do poder público. Não tem como eu vir aqui e agir de brincadeira ou de demagogia e falar que eu vou asfaltar 1 milhão de ruas, sendo que nós temos mais de 460 mil ruas abandonadas em Ponta Grossa. Então a gente tem que parar e prestar atenção no que é uma propaganda eleitoral, o que a pessoa está falando e o que realmente ela vai poder fazer. Primeiramente, eu entrando como gestor em 2017, eu tenho que trabalhar com o orçamento deixado em 2016, porque ele já foi orçado até 2017, ele já tem as limitações de gastos. Eu pude acompanhar outros debates, até tivemos um debate
na CPG, que é a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, onde eu, como microempresário que sou, profissional liberal, sou associado ali. E eu tinha a ADETUR, né, que é a associação que discute o turismo em Ponta Grossa, e eles nos propuseram, Leandro, 0,3 é muito pouco hoje para o turismo. Eu falei, além de ser pouco, está sendo mal investido. Então a gente tem que entender aonde é que encontra essas deficiências. Não adianta eu superfaturar uma obra ou me negligenciar por algum motivo, sendo que as atenções básicas de saúde, segurança, até mesmo pavimentação, esporte, não estão sendo atendidas. Nós temos sim um plano de governo e vamos executar sim 54 propostas. Não é, você fala é proposta, não, é um plano de ação. Temos 54 planos de ação, microplanos que vão ser estendido para uma gestão pública realmente eficaz. E sem falar que é o diálogo constante com a comunidade. Você falou em questão orçamentária, o orçamento do ano que vem, ele sempre é aprovado um ano antes, então, Perfeito. portanto, vai ser pela atual administração. Mas a projeção já está feita. 716 milhões de reais Perfeito. é a projeção para o ano que vem. Como gerir, quais serão as prioridades aí de um governo do PPL? Então, as nossas prioridades, primeiramente, é entender se esse 700 milhões de reais realmente existe, realmente estão lá ou se não estão mascarados e não estão escondidos, é um valor maior ou menor. Então a gente tem que trabalhar com essa questão. Por quê? Porque só através de auditorias, de fiscalização dos próprios vereadores, não quero vereador que seja meu amigo, eu quero vereador que esteja lá para me fiscalizar, para acompanhar a minha gestão, não que sente comigo numa mesa e discuta a cidade e está tudo certo. Não, realmente temos 54 propostas, temos um plano de governo e como é que a gente trabalha com a coisa pública, com o recurso público, através de um bom investimento, onde que a gente saiba o que tem, qual é a receita e qual é a despesa. Só através disso que a gente pode se programar. É como se fosse uma administração de uma empresa. Muitos entendem que o poder público não é uma empresa, não, ela é uma empresa, sim, claro, e é paga por nossos impostos, pelo meu, o teu e demais diversos da população, não só pontagrossense, do Paraná e do Brasil, né? Tá certo, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco da entrevista com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, do PPL, o Leandro Soares. Nós vamos para o primeiro intervalo, na sequência a gente volta dando sequência à nossa entrevista. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com, nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje o entrevistado é o Leandro Soares, do PPL. Leandro, falávamos de questão orçamentária, de questão como aplicar esses recursos. Perfeito. A gente sabe da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela determina alguns investimentos até para direcionar aí recursos a serem aplicados em meio à população, em infraestrutura e tudo mais. E a gente sabe que a prefeitura hoje está com um pouco mais até de 50% aí da sua receita, né, destinada para o funcionalismo, para manter a máquina, né, como se diz no jargão. Sobra aí uma parte também para cumprir as outras duas questões básicas, que é saúde e educação. 25% para a saúde, 15% para a educação. Pouco sobra para investimento aí realmente com recursos próprios da prefeitura, né? Como fazer para dar melhorias, fazer obras com esse orçamento? Perfeito. Eu sempre entendo que uma administração pública, ela tem que ser pautada numa boa gestão. Como que se faz uma boa gestão de planejamento? Primeiramente, você entende o que você tem de receita, o que você tem de despesa e o que você vai poder trabalhar com aquele orçamento. É claro, tem muitos orçamentos que a gente sabe que tem verbas carimbadas para aquele, como educação e saúde, que a gente sabe que acaba ocupando boa parte do nosso orçamento. Mas levando em consideração as outras questões, que temos o meio ambiente, temos a questão de esporte. No nosso plano de governo, a gente tem uma proposta que vai estudar juntamente com a comunidade se realmente a fundação de esporte é um bom serviço, para ver se ela está executando um bom trabalho. Por quê? Temos verbas, temos algumas questões de pleito que hoje a questão de uma fundação ela não consegue pleitear. Ou ela pleiteia e às vezes não é atendida. Não, nós queremos ter sim uma boa gestão em encaixe perfeito com a comunidade. Como que a gente faz isso? Entendendo a realidade da comunidade.
e sabendo também que tem muitas verbas do governo federal, do governo estadual e até, pasme, do governo internacional, a outros países que querem investir aqui no Brasil, a outros gerenciamentos de recurso financeiro que querem investir no Brasil e aqui em Ponta Grossa, que eu já tenho conhecimento. E nosso plano de governo, a gente vai ter esse envolvimento com outros estados e outros municípios e até outros países a nível internacional, porque eles têm proposta. De repente, não é no recurso financeiro que se ganha, é num bom planejamento. Por quê? Porque nós temos experiências, temos outras questões que nos envolvem. Por exemplo, de repente a gente não precisa comprar a pavimentação de uma empresa daqui do Paraná ou do Brasil. De repente tem empresas a nível estrangeiro que têm um bom trabalho e que podem vir prestar um serviço aqui em Ponta Grossa. Que podem sim não ter essa casquinha de ovo, esse barra-pó que o pessoal comenta. Então joga um antipó lá na rua só para poder maquiar uma questão. Não, a gente quer uma boa infraestrutura, queremos sim um bom governo, uma boa gestão. E como que a gente vai fazer para gerir todas essas demandas? Primeiramente, entendendo a real receita e a real despesa. É o que no meu programa, que é até divulgado aqui na TV Educativa, eu falo, nos 12 segundos que tem, que só através de uma boa gestão entre o poder público e a comunidade que a gente vai conseguir progredir. Nos 30 segundos, que eu também falo que eu tenho inserção, um pouco menos do que os demais, que são, ao todo da minha campanha, eram 58. Os outros a gente vê que tem candidatos ali que tem 100, 200, 300 inserções. Então a gente percebe que o nosso tempo é limitado. O que é nosso plano de governo? É o encaixe perfeito entre a comunidade e o poder público. Eu falo também na questão aonde que a gente vai trabalhar com a participação. O contribuinte ele vai saber desde o imposto até o serviço, o que está acontecendo, como é que ele está fazendo, como é que o gestor público está lá. E nós queremos sim que não só os vereadores sejam nossos fiscalizadores, a própria comunidade. Você, Eduardo, pode chegar no gestor público e questionar: ô Leandro, você assumiu o governo, eu quero saber como é que está essa questão. Fui lá no posto de saúde, não fui bem atendido, ou faltou medicamento. Nosso plano de governo também prevê essa questão. Trabalhar com o estoque, o armazenamento desses medicamentos. Hoje a gente tem falta, às vezes, até de gás, equipamentos básicos na área de saúde. Então, nosso plano de governo a gente tenta eliminar. Como que a gente elimina? Com uma boa gestão de governo, com uma boa participação. De repente, fazendo uma cotação, planejando o futuro. Não agora toque de caixa, onde a gente faz uma obra aqui e deixa uma centena de obras sem fazer, que são muito importantes. Eu estive visitando hoje o Parque Margherita Manzini, o que era para ser o Parque Margherita Manzini, que teve investimento de empresas privadas e do gestor público para criar um ponto turístico que poderia atrair outras pessoas de outras cidades, até de outros municípios, para conhecer a nossa região através do parque, ou até mesmo ter um ponto de lazer para o nosso munícipe. Eu vi lá um completo abandono, obras inacabadas, banheiros totalmente depredados e ser uma guarda municipal, que o real papel da guarda municipal, me ouçam bem, não é trazer o guarda municipal, deslocar ele de função, ele tem que ficar nos equipamentos públicos, nos CMEs, nas creches, nas escolas, nas praças, aqui na TV Educativa, onde é o prédio aqui do Guaíra, temos também lá na prefeitura, ele tem que estar lá acompanhando as atividades públicas e não no desvio de função, fazendo o papel da polícia. E falando em polícia militar, que faz um papel muito bom e digno e que hoje está com várias viaturas baixadas porque o governo do estado não paga a conta. Então a gente tem que saber como que o gestor está fazendo esse planejamento de governo, se ele está pensando no seu benefício ou no benefício dos seus através de coligação, seja ela 2, 3, 5 ou até mesmo 12 coligações. Nós queremos sim um plano de governo que seja voltado à comunidade, ao benefício do contribuinte, do usuário do serviço. Então a gente entende que o transporte público ele tem que ter um novo direcionamento, que atenda a mobilidade urbana, os requisitos básicos. Tem normas regulamentadoras que fazem piso tátil, tem sinais sonoros para o deficiente auditivo, para o deficiente visual, que ele tenha o piso tátil, que é onde ele está sabendo que ele vai bater. Então a gente vai trabalhar com mobilidade urbana, saneamento básico e voltado à comunidade. Sem esse pressuposto da comunidade, sem essa junção entre comunidade e poder público, não se faz nada. Vai se fazer, sim, um governo falho, que vai ser mal investido e que vai acontecer o que acontece hoje. Uma arrecadação muito pequena em Ponta Grossa, a nível de Ponta Grossa, e um mau investimento.
Questão que está realmente preocupando aí para o futuro é a segurança pública, realmente. Você falou da questão envolvendo a Guarda Municipal e que os guardas ficariam aí para cuidar dos próprios públicos, que foi a primeira função quando a Guarda foi criada, né? Mas a gente sabe que o efetivo da Polícia Militar, ele está muito abaixo do que deveria, né? Como fazer, né, para conseguir solucionar esses problemas de segurança pública? Eu participei e pude acompanhar os serviços de uma entidade que é sem fim lucrativo, se chama Conselho Comunitário de Segurança. Como é que eles faziam o planejamento dele? O envolvimento com a comunidade, um diálogo com a comunidade, entendendo qual que eram os pontos mais conflituosos, qual que eram as dificuldades daquela região, aonde se concentrava a população criminosa. A gente conseguiu sim redução de população carcerária, conseguimos sim redução de pontos de drogas, através de entidades filantrópicas, através da comunidade participativa. Hoje, por exemplo, temos associações de moradores de bairro que eles têm um WhatsApp, que é onde eles criam um elo de junção entre a própria comunidade. Olha, a casa da Maria de Lourdes está sendo assaltada, ou tem um rapaz passando ali, vamos ligar a luz, vamos sair na frente. Então, só através dessa participação comunitária que a gente vai conseguir reduzir essas questões. Não é reprimindo, não é colocando mais policial na rua. Pelo contrário, é destinando a Guarda Municipal para o seu real papel, que é de atender o poder público, e deixando para a Polícia Militar o seu real papel, como a da Polícia Federal, da Polícia Civil, que até então estava em greve, a Polícia Civil, por falta de pagamento. Então, você entende que a gestão da coisa pública, ela vai muito mais além do que realmente gerir e ter folha de pagamento. Ela tem que ter um envolvimento com a comunidade. Por exemplo, através dos conselhos, que é o nosso plano de governo, pretende enfatizar a participação da comunidade, de repente a gente pode ter um elo de comunicação entre a comunidade, Polícia Militar, Guarda Municipal. Nós temos hoje equipamentos públicos, como os postos de saúde, sendo alvo de vandalismo, e esses vandalismos, às vezes a gente não sabe se é com interesse político ou realmente um vandalismo, a gente não entende qual que é a causa. Por quê? Porque não tem um agente público lá atendendo aquele equipamento, que a gente tem um efetivo até bom, através de concurso da Guarda Municipal, que a gente pode gerir. De repente, se tiver um guarda municipal no horário de atendimento de um posto de saúde, ele já faz a guarnição ali de volta, ele já representa uma moralidade do serviço público. Não é colocando mais policiais, colocando mais guarda na rua. Hoje a gente passa aqui, a região central está bem guarnecida, 2, 3 guardas passeando pelo centro, fazendo seu trabalho. Mas não, nós queremos que essa Guarda Municipal esteja nos equipamentos públicos, fazendo a guarnição lá, e que ele pode reprimir outros casos. E através da participação comunitária, a gente vai ter esse envolvimento. Porque de repente, tínhamos um outro projeto também, que era na questão de segurança, que era onde colocávamos lanternas, piscas, que, por exemplo, se a gente via que uma rua estava sendo assaltada, um morador estava sendo, acendia aquela luz, as pessoas saíam para fora, ou tocavam uma sirene. Então a gente entende que através da iniciativa comunitária tem vários projetos, e projetos que custam barato, e muitas das vezes até pagos pelos próprios moradores, porque eles querem a segurança. Só que através de um envolvimento entre poder público e comunidade, que a gente vai entender a necessidade. De repente, a comunidade não quer mais policiais dentro. Elas querem sim, quando eu solicite 190, ou que eu chame a Guarda Municipal, vá um agente público lá e me defenda quando eu precise. Não que tenha um grande número no bairro e outras regiões central ou de periférica abandonada. Você acredita que o mais efetivo não soluciona? Mais efetivo não soluciona. Através de um envolvimento com a comunidade, porque os maiores índices hoje de criminalidade são por falta de estrutura da própria comunidade. Tá certo, a gente está chegando também ao final de mais este bloco. Na sequência, a gente volta continuando essa entrevista com o Leandro Soares, candidato a prefeito de Ponta Grossa, ele que está aqui no programa doc.com. É um instante só, não sai daí. Voltamos com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Leandro Soares. Bem, Leandro, falávamos de questões envolvendo orçamento e algumas áreas que
todo gestor ele tem que prever aí ações para a nossa comunidade. Por quê? Porque são problemas ou áreas de importância, né, do dia a dia do pontagrossense. Uma delas, nós falamos da segurança pública no bloco anterior, certo. Outra dela é a questão do trânsito, né? A gente percebe um sistema com ruas aí antigas, né? Não foram planejadas, ruas mais estreitas, principalmente na região central de Ponta Grossa. Vemos uma frota que cresce cada dia mais, né? Muitos veículos aí todo dia ganhando as ruas da cidade. Como solucionar esse problema? Isso é muito importante, por quê? Porque nosso plano de governo, a gente trabalha com essa carência, com essa deficiência. Vamos acolher as propostas que foram discutidas na Conferência de Mobilidade Urbana, na Conferência das Cidades que teve. Vi pouca participação do ente público lá, mas eu vi a comunidade numa grande parcela podendo estar realmente discutindo. E vamos coletar essas informações, essas propostas e sim empregar nosso plano de governo. Nosso plano de governo também prevê a questão desse envolvimento entre a comunidade. Então, ouvindo a comunidade, discutindo com ela, qual que foi a maior dificuldade? Que as pessoas falam o seguinte: Leandro, tem muito veículo transitando hoje. Em estudos já previamente divulgados, temos a cada número de população, a cada pessoa hoje em Ponta Grossa, temos 2 carros. Então, a cada 2 pessoas, um carro. Então, a gente percebe que temos mais de 150 mil carros em Ponta Grossa. E sem falar nas outras pessoas que vêm, como Passagem, Curitiba, Campo Largo, ou até mesmo na região circunvizinha. Temos um planejamento de um anel de integração. Para quê? Para que a gente possa criar rotas alternativas. De repente, a gente não precisa passar só pelo centro. Por que só passar pelo centro? De repente, se a gente tiver um anel de integração entre Nova Rússia, Oficinas, Uvaranas, fazendo esse eixo, a gente consegue desafogar o trânsito, planejar a cidade em outros pontos que estão mais distantes, que eles criam esses conjuntos habitacionais, não sei porquê, distante da área central, já onerando o poder público. Por exemplo, a minha vice, Adriane Lopes, mora no conjunto habitacional a Malha 2. E hoje, para ela vir até o centro, a região central, às vezes para algum tipo de serviço, ela tem que pegar 2 ônibus. Falando na questão de mobilidade urbana, não podemos esquecer do transporte público coletivo. Hoje, nós temos uma empresa, uma concessionária, que já tem um contrato de 10 anos pré-estabelecido com ela, que não permite meios de transporte alternativos. Por exemplo, eu morei em Santos e tinha lá van, perua, então meios alternativos de transporte. De repente, uma lotação, que era o nome que se chamava lá, pode passar numa região onde o ônibus não chega, ou chega, mas devido ao horário e o fluxo de trabalho, possa ser criado meios alternativos. Temos também o pessoal do ciclismo que quer andar de bicicleta em Ponta Grossa e eles defendem sim que através de um bom planejamento a gente pode ter ciclovias e nunca é pensado. Temos a questão ali na região ali em volta que era para ser uma ciclovia, o Super Parque, que foi tanto pregado em outra gestão e que hoje nós vemos que é um completo abandono. Então como é que a gente resolve mobilidade urbana? Tendo um bom planejamento viário, ruas bem sinalizadas primeiramente, porque às vezes temos falta de sinalização em Ponta Grossa, lombadas que não têm placa, semáforos que são em cima de faixas elevadas. A norma diz que onde tiver uma faixa elevada, é a faixa elevada, obrigatoriamente, para-se o veículo, para que o transeunte esteja estando a pé, atravesse a faixa. O que acontece hoje? Quem mora ali na região de Uvaranas, como eu, passa ali diariamente entre o supermercado Condor e o supermercado Tozeto e percebe que tem uma faixa elevada e um semáforo. O que acontece isso? Acidente. Por exemplo, claro, eu sou usuário de transporte coletivo, mas quem está com o seu veículo ali, de repente para, porque vê uma senhora, vê um cidadão passando ali a faixa, só que um rapaz que está vindo atrás, às vezes numa velocidade um pouco maior, ele está olhando o quê? O semáforo. Se o semáforo estiver aberto, ele não vai prestar muitas vezes atenção no reflexo que aquele veículo parou por qualquer motivo. E daí, de repente, acidente. Isso é o que mais acontece. Temos ali a Estrada da Serrinha, não sei se você conhece aquela região ali, que é uma subida que faz próximo, indo para a RPC ali. Você sobe ali, ali dá acidente, porque um veículo desce em alta velocidade, o outro sobe, não tem uma boa sinalização, não tem uma faixa dividindo. Por exemplo, se é uma pessoa que vem de fora da cidade, que não conhece o dia a dia ali, às vezes sobe nas 2 pistas, porque não tem faixa. Então o que a gente vai priorizar?
na questão de mobilidade urbana? Primeiramente, planejamento. Segundo, execução desse planejamento. Não adianta a gente só ficar planejando e não executar, não coletar propostas de fóruns de debate, como foi a Conferência das Cidades, que teve muitas pessoas de bem, muitas pessoas que são trabalhadoras, que usam o transporte coletivo, que usam seus automotores, ciclomotores, até mesmo vão a pé e de bicicleta. E que falaram que se para andar de carro tá ruim, imagine quem anda de bicicleta ou quem anda de motocicleta, porque para você bate num buraco, você fura o seu pneu, ocasiona um trânsito ali enorme. Por exemplo, se você está descendo a Vicente Machado e encontra um buraco e fura seu pneu, como é que você vai parar ali? Pense a logística que você vai ter que fazer para sinalizar primeiramente que você vai parar, ligar o pisca-alerta, parar, alguma questão assim, ou achar um ponto de refúgio para conseguir estacionar. Então, só através de planejamento e de descentralização. Queremos sim um incentivo para os bairros, não queremos só o poder econômico gerido na região central. Por que a gente não pode ter um pub? Por que a gente não pode ter um restaurante de boa qualidade num bairro da cidade, como a gente tem ali na região do Sabará ali, que a gente tem um supermercado, que é um supermercado de boa qualidade, e tem um restaurante de boa qualidade. Então nós queremos também isso em outras comunidades. E só através entre a participação do poder público e a comunidade que a gente vai entender as dificuldades hoje dos comerciantes, dos empresários que estão fechando seus estabelecimentos na região central porque não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar sua tributação, mesmo sendo ele o único trabalhador do seu empreendimento. Porque os empresários em Ponta Grossa, o microempreendedor individual, ele pode contratar só uma pessoa. Muitas das vezes ele é o próprio executor do serviço, ele atende ali e ele não consegue pagar nem o aluguel. Então a gente entende que os desdobramentos de mobilidade urbana, planejamento, eles acabam também interferindo na administração pública. Então como é que a gente sana qualquer tipo de problema? Ou melhor, não deixa nem existir o problema, porque um bom planejamento ele é uma advocacia preventiva, ele antevê a dificuldade. Então como é que a gente antevê a dificuldade? Através de um planejamento, ouvindo e participando com a comunidade, participando com o empresarial, participando com o micro e grande empresário e também com a comunidade. Só através dessa forma que a gente consegue evoluir a nossa cidade. Questão da educação, Leandro, a gente vê um investimento do município em ensino integral, deixando aí as crianças mais tempo em sala de aula, aí em contraturno escolar. Como você imagina investimento em educação numa gestão sua? Certo. E primeiramente que isso é uma norma do governo federal. Hoje ele estabelece algumas normativas e ele também prevê através de recurso financeiro, repasse de verba, o ensino integral. Hoje nós queremos um ensino integral, não como aos moldes que tem sido feito em outras épocas, até mesmo na decorrente deste ano, que fica lá o aluno, que fica no aprendizado, ele fica ali meio período para estudar e outro meio período uma atividade de contraturno, que ele fica desguarnecido de um esporte, de uma atividade física, de um acompanhamento. Nós queremos sim um ensino integral, mas de qualidade, um ensino realmente integral, que integre não só o estudante, mas a família do estudante, que ele saiba, a criança que esteja lá aprendendo, ela saiba ter dicas de empreendedorismo, dicas de esporte, porque ela pode estar participando num esporte e levar para sua casa, para sua família, para sua comunidade, uma atividade laboral que ela tem em casa, exercícios que a gente pode ter dentro da sala de aula, até para evitar problemas com articulação, acompanhamento entre a criança que chega lá na rede educacional municipal, que ela tem um acompanhamento pedagógico, que já é o previsto, e uma atividade complementar. De repente, nós tendo um bom diálogo com os servidores, com a comunidade como um todo, de repente a gente consegue encontrar outras dificuldades. Por exemplo, vem uma criança que ela vem sempre machucada, então será que ela não está sofrendo algum tipo de agressão? Uma criança que às vezes desmaia por fome. Então isso a gente não pode ser negligente nesse sentido. Então como é que a gente tem que pensar o ensino? Ele integral, mas de qualidade, realmente que supra a necessidade do educando. E também que o educador tem uma boa contraprestação. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a criança com deficiência, por lei, ela tem que ter como eu sei disso, não só porque sou da área dos direitos humanos ou da comunidade, porque também vejo o reflexo do dia a dia da minha vice, que tem a filha dela na PAI, que tem uma deficiência, e eu sei os cuidados que ela tem que ter com o filho. Como ela mesma fala, olha, Leandro, nós temos que ter uma série de cuidados. Na rede de ensino municipal, a gente também
tem que ter esses cuidados. Então tem que ter um professor tutor a cada criança, não um estagiário. Não é demérito de estagiário, porque eu também já fui estagiário, tanto de direito como de publicidade, mas sim ter um profissional que esteja acompanhando o estagiário, não um professor que atende uma turma de 30, um estagiário que fica com uma criança ali que tem uma certa uma particularidade e que não tem um profissional da área que esteja subsidiando. De repente, ela tem que fazer um relatório e tem que contar que aquele dia, aquela criança que tem aquela deficiência motora ou psicológica ou qualquer outra maneira que for, ela tem, hoje ela não conseguiu ter um bom aproveitamento. O que eu fiz de errado? Ela conseguir ver as dificuldades do educando, mesmo antes delas acontecerem, ter um certo cronograma. Hoje a gente ter um estagiário só realmente para que fique atendendo de uma criança com deficiência, nós não queremos. Nós queremos que a criança com deficiência seja incluída, mas uma inclusão plena, que é isso que nós pregamos. Só através da participação entre comunidade e poder público que a gente consegue isso. Tá certo, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos para o nosso último intervalo. Na sequência, a gente volta no último bloco dessa entrevista com o candidato a prefeito Leandro Soares, do PPL. Um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta no último bloco da entrevista com o candidato Leandro Soares, do PPL, candidato a prefeito de Ponta Grossa. Leandro, eu gostaria, antes da gente continuar falando em relação a algumas temáticas, algumas áreas, né, de propostas que você apresenta para o eleitor, né, gostaria que você falasse, você já citou durante várias passagens do programa a sua candidata a vice, Adriane Lopes, né? A gente, até por conta dessa campanha mais curta, 5 candidatos, não daria tempo até da gente entrevistar todos os candidatos a vice-prefeito. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua vice. Certo, muito me honra falar dela, né? Porque além de ser uma grande amiga, eu sei a luta que ela vive constantemente, não só em utilizar o equipamento público, mas também pelas condições que hoje nossa cidade sofre como um todo. Então, a Adriane Lopes, ela tem 43 anos, mãe de 3 filhos, até a Carolzinha, que eu comentava no bloco anterior, que ela é uma criança que tem uma particularidade, que é uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, e é nessa luta que ela veio e começou a participar do PPL. Ela veio ao nosso convite, veio participando de algumas reuniões, até então ela era candidata a vereadora. E de repente, através de um convite meu e dos nossos candidatos a vereador, ela acabou encampando essa proposta de ser nossa vice. Eu fiquei muito orgulhoso de ser ela vice, porque eu já acompanhei em outras oportunidades, quando ela levou alguns equipamentos públicos até o Ministério Público, questionando esses serviços que realmente não estavam sendo prestados de boa qualidade. Mas isso não era porque ela apontava defeitos, é porque ela apontava soluções para os defeitos. Por quê? Porque ela levava para o Ministério Público algumas demandas, algumas situações e apontava, ó, naquele serviço não está acontecendo isso, mas pode ser acontecido isso. Será que não dá para fazer uma avaliação? E o próprio Ministério Público, em auditoria a esses equipamentos, traria a solução. Então a gente entende que a minha vice até convida as mulheres para que venham acompanhar conosco essa caminhada. Vocês sabem que a luta da mulher brasileira é muito importante, não só no nosso dia a dia, mas também ela é o que nos gera a vida. Então isso é muito importante. E a Adriane, ela vem nessa vertente de família, do voluntariado. Ela até então teve que largar a atividade profissional que ela tinha, como ela era empresária, ela teve que largar para dedicar a vida exclusivamente às questões familiares e à particularidade da Carol. Então, que a gente entende que tem muitas mães que estão nos assistindo, porque eu sei que boa parte das suas telespectadoras são mulheres e elas estão ouvindo, as famílias estão ouvindo, porque esse programa é bom, que ele é a nível local, também através da TV Educativa, que as crianças ficam assistindo desenho e tal, e sempre acabam acompanhando. Então, essas mulheres venham caminhar conosco, porque a minha vice, ela vem na mesma sintonia. Nós não precisamos trazer uma vice de um outro partido para coligar conosco. Nós geramos uma vice de dentro do partido, que até então era para ser uma candidata a vereadora. Encampou essa proposta, vestiu a camisa do PPL. E como eu falo nas nossas conversas, não é só vestir a camisa, tem que suar a camisa. E ela está suando realmente a camisa. E mostrando para que veio, mostrando a força da mulher pontagrossense, mostrando a labuta diária, que sempre mulher tem 2 turnos,
Isso não é nenhum demérito, é sim enaltecer a presença da mulher, porque a mulher ela tem que trabalhar na sua atividade profissional e no contraturno da sua atividade profissional, ela tem que estar cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu esposo e até mesmo das questões de casa. Então, donas de casa, mulheres, mães, caminhem conosco, acreditem na proposta do PPL, através da minha vice Adriane, e vamos fazer uma boa gestão de governo. A questão do PPL, como você citou também, foi o partido, até por conta de não ser um partido grande, né, ser um partido pequeno, e de não se coligar, teve o menor tempo aí em relação à propaganda eleitoral. Isso atrapalha? Como que vocês têm feito? Lógico que um tempo maior daria para falar de forma mais ampla, mas como suprir essa falta de tempo, como que você tem conduzido a tua campanha, Leandro, nessa campanha que é mais curta, a primeira aí com 45 dias, que vai dar, na verdade, aí, cerca de 40 dias de campanha. Certo. Uso também a frase do ministro, que ele fala no seguinte, Gilmar Mendes, ele fala o seguinte, qual que é a dificuldade hoje das eleições? Foi mudado muita coisa, e essas questões que foram mudadas, como o tempo de propaganda, que anteriormente era de uma forma e agora vem num outro formato de inserções, então de repente está assistindo o programa do DOC e vem uma inserção. Então o que acontece? Isso acabou privilegiando aqueles partidos que realmente participam num balcão de negócio, realmente que através de coligação tem tempo maior, mas a nossa propaganda também vai ser veiculada num tempo menor. É claro, usamos também a rede social através do www.facebook.com/Leandro Soares Machado Oficial, para divulgar nossas propostas, para apresentar nosso plano de governo, para estar dia a dia acompanhando a realidade, os invisíveis do sistema. Até esses dias eu comentei que cerca de 99,9% da população está sendo invisível para o sistema, porque não tem uma consulta pública, a lei vem de cima para baixo, um diálogo com a comunidade, tivemos leis ineficazes, até mesmo no município, que não dialogam com a comunidade, que é a comunidade que vai sofrer os desdobramentos daquela lei, o resultado daquela lei. Por exemplo, até então está sendo discutido sobre a questão de atividade noturna, o que poderia, o que não poderia, mas os comerciantes, os empresários que dependem dessa renda para se manter e manter a sua família, não foram em nenhum momento contatados. Então, o que a gente vai fazer? Nosso plano de governo, ouvir a comunidade só através de um bom envolvimento entre a comunidade e o poder público, que a gente consegue fazer muita coisa. Falando no nosso programa de governo, acompanhe no Facebook, acompanhe nas redes sociais, vamos estar cada vez mais utilizando, a partir de hoje, temos aí 28 dias, então é 28 dias de muito trabalho. Entendemos que as questões econômicas, as questões até de influência midiática da própria mídia, que transforma o opressor em oprimido e oprimido em opressor, vamos divulgar os invisíveis do sistema, vamos divulgar as ruas, os espaços ociosos que temos na nossa comunidade, que estão completamente abandonados. Não é hoje você ter um grande tempo de televisão e divulgar obras que foram feitas do governo federal, ou até mesmo obras que não teve nenhuma participação do poder público e somente foi sancionado que poderia ser construído um equipamento ali. Não é assim. É só através de propostas que beneficiam o cidadão como um todo, toda a comunidade tem que ser beneficiada, não é só benefício de 2 ou 3, é de toda a comunidade. A questão também, você citou a questão das redes sociais, a gente tem visto a campanha muito nas redes sociais e quando a gente posta também matérias falando dos 5 candidatos lá no blog do doc.com, existem algumas críticas a todos os candidatos, assim como existem elogios. Mas eu tenho visto algumas pessoas dizerem, por você ser novo e tal, falta de experiência, né, para administrar uma cidade do porte de Ponta Grossa. O que você tem a falar para essas pessoas que fazem esse tipo de crítica? Eu tenho a falar para elas que realmente para isso que eu vim, para mostrar que a juventude é empreendedora, a juventude tem capacidade sim para ocupar cargos públicos, tem sim capacidade de ser a mola percursora do nosso progresso, da nossa mudança hoje que tanto se fala em manifestações até através da internet e pouco se é feito na prática. Eu sei disso porque até em conversa com a população, em diversos locais que eu participo, senhoras, mães, mulheres acabam, até mesmo homens, pais que acabam me abordando e falando: Leandro,
você tem 25 anos, né? Eu vi lá no site, ou até mesmo no seu blog lá, ô Leandro, você tem 25 anos, realmente tenho 25 anos. Puxa vida, eu queria que meu filho discutisse a cidade como você discute, tivesse lá, não na droga, não no desemprego, e tivesse realmente discutindo. Então, o meu voto é de confiança na juventude, em acreditar que o jovem vai poder sim participar e vai participar muito, e pensando nas gerações futuras. E isso muito me orgulha. Muitos falam assim, mas 25 anos? Poxa, mas 25 anos são 25 anos de história, 25 anos de movimento social, 25 anos de vida. Então isso não deve ser desprezado. Acreditamos sim que a capacidade técnica e teórica, ela vem com o tempo. Então não é por tempo de idade ou por escolaridade que se diz que é um bom gestor, e sim por trabalhos e propostas realizadas. Só dessa forma que a gente consegue aferir quem vai ser um bom gestor e quem é um bom gestor, só através dessa questão. Não é por escolaridade e não é por qualquer outra questão. Porque se for falar por escolaridade, eu terminei meu 2º grau no CEBEJA e tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que também terminaram lá e que se sentem orgulhosos em ter um representante lá que terminou no ensino de jovens e adultos e que hoje faz 2 graduações, eu faço Direito e Publicidade. Então estou mostrando, estou arrebentando paradigmas, mostrando que o jovem, ele é empreendedor, que ele tem as suas ideias próprias e que ele pode participar sim da comunidade como membro atuante, não ficar sob julgo de outras pessoas. Ele tem sim a sua contribuição, até por isso que eu incentivo a participação desde a criança no ensino fundamental e começar a discutir as dificuldades do seu bairro, da sua rua. Recebemos também uma proposta da doutora Noeli Ribac, que fala sobre as escolas. Foi feita uma enquete, onde foi pego um relato de algumas escolas a nível fundamental, onde elas criam um partido e começam a discutir. Equiparando todas as propostas, a gente percebe que as propostas são bem parecidas. E o que eles sempre reclamam? A falta desse encaixe perfeito entre o poder público e a comunidade, porque é isso que nós pregamos no nosso plano de governo. Eu vi que a sua fala é dessa questão de unir poder público e comunidade, né? A questão dos conselhos municipais, como que você pretende operar? Os conselhos municipais seria muito pouco tempo para me falar, porque os conselhos municipais hoje estão em completo abandono. Eu sei porque o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional que eu participo não tem nem sede. O Conselho de Segurança, o Conselho de Saúde, que veio para o prédio aqui, não tem nem, se vier um cadeirante, como é que ele vai participar de uma reunião que tem que ser de ampla amplitude, tanto para a pessoa com deficiência ou para toda a comunidade? Temos sim propostas que é o fortalecimento e incentivo desses conselhos, dos mais diversos, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, os mais diversos conselhos sociais, e a valorização e o fortalecimento, ter um espaço público onde eles possam atuar e possam ter um bom trabalho de fiscalização, que é isso que os conselhos fazem, e voluntário, né? Tá certo, gostaria de agradecer então a sua presença aqui no programa Doc.com, levando as informações até o nosso telespectador. É importante ouvir, né, quem se predispõe a ser candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. Não é uma tarefa fácil, né, administrar numa cidade desse porte e também se colocar o nome à disposição do eleitorado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que tenho que agradecer e chamar, né, o seu público para que nos acompanhe. Acredite no PPL, acredite no plano de governo que realmente é voltado à comunidade e vote 54. Tá certo, então essa foi a entrevista com o candidato do PPL à Prefeitura de Ponta Grossa, Leandro Soares. Vamos ficando por aqui. Na sequência, na próxima sexta-feira, nós vamos dar continuidade aí às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Temos aí, na sequência ainda, o professor Gadini, do PSOL, daí depois o candidato à reeleição, o prefeito Marcelo Rangel, do PPS, e por fim, o candidato Aliel Machado, da Rede. Você quiser rever o nosso programa,
assim como os anteriores, o nosso programa está disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. E tem um link lá também no nosso blog. Você também já se habituou a ler, né, assistir os vídeos, as matérias, também lá no nosso blog, www.blogdodoc.com. E a sua crítica, a sua sugestão, você pode enviar no e-mail programadoccom@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana para você, até semana que vem. Doc.com, você bem informado.